Boa noite a todos. Todos me ouvindo bem? Lá no fundão também, ouvindo bem? Beleza. Queridos, que momento tremendo que a gente tem aqui. E é uma alegria poder estar nesse lugar novamente. Eu quero dizer também que é uma tremenda honra para mim poder estar aqui. E essa semana, o Espírito Santo moveu o meu coração que quando a gente está conversando com uma pessoa, ou quando a gente está ministrando a palavra, é uma honra muito maior do que eu imaginava para mim. Porque quando a gente está diante de outras pessoas, quando eu estou conversando com vocês a respeito da palavra, é como se vocês estivessem entregando seu coração para mim. E qual que é o cuidado que eu vou ter com o coração de vocês? Isso me dá muito temor. Me dá muito temor. Porque eu quero ministrar aquilo que está no coração de Deus. Para que você possa crescer, para que eu possa crescer juntos. Para que a gente possa amadurecer como igreja, para que a gente possa atingir novos níveis em Deus. E eu entendo que se existe uma coisa que é acima de todos nós, é isso daqui. Não existe nada que está acima disso aqui, a palavra de Deus. Então, como nós conversamos antes, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, a pergunta que eu tenho para fazer hoje é: se você chegasse diante de Deus e Deus, Ele falasse assim para você: você tem um pedido para fazer para mim, qual pedido você iria fazer? Eu estou imitando um pastor que eu conheci, tá? Uma vez eu estava lá num culto em Curitiba e o pastor, acho que foi o Fábio, foi você, né, que perguntou isso, né? O pastor Fábio, ele perguntou no culto, ele falou assim: você tem um pedido para fazer, qual que você faria? E estava no momento de ministração, eu estava ajoelhado na frente, e eu acho que eu investi uns 4, 5 minutos pensando na pergunta que eu ia fazer para Deus, no pedido. Aí eu pensei em todas as possibilidades, né, que me deu tempo ali. E aí eu pensei assim: não, eu vou pedir sabedoria, não, eu vou pedir uma família abençoada, eu vou pedir assim, garantia de um futuro, sei lá tudo que eu pedi, ou pensei em pedir, né? Eu falei: não, mas é só um, né? É só um. Aí subiu o meu coração, eu falei assim: se eu tivesse acho que só um pedido assim para Deus, eu ia chegar para Deus e ia falar assim: Deus, eu quero ouvir a tua voz. E por que isso? Eu pensei assim: se eu ouvir a voz de Deus, a minha família vai ser abençoada. Já parou para pensar nisso? Pensou nisso, Fabinho? Se eu ouvir a voz de Deus, Deus falando com você como lidar com a Tânia. Difícil, não, brincadeira. Pastor Fabinho agora, né? Pastor Fabinho, pastor Tânia. Palmas para o Fabinho e para a Tânia. Que bênção, né? Que alegria. Então, se a gente ouvir a voz de Deus, se a gente conseguir discernir a voz dele, a gente vai reconhecer ele, o falar dele, para abençoar a nossa família. E se eu conseguir ouvir a voz de Deus, eu vou ter direção para ser um funcionário melhor. E vou ter direção para ser um patrão melhor, um empresário melhor, para tocar a minha empresa da melhor forma, se eu conseguir ouvir a Deus. Se eu conseguir ouvir a Deus, eu vou ter direção para poder lidar com as pessoas que estão diante de mim, os meus amigos. Se eu ouvir a Deus, eu vou conseguir evangelizar de forma mais eficaz. Se eu ouvir a Deus, eu consigo pregar melhor. E tudo que você consegue imaginar fazer, ser um marido, ser uma esposa, ser um filho, ser um aluno, um professor, o que você conseguir imaginar, você vai conseguir fazer melhor, de uma forma mais precisa, gerando mais vida, se a gente conseguir ouvir a voz de Deus. Então esse foi aquele meu pedido naquele culto. Falei: Deus, eu quero ouvir a tua voz. E quando eu fiz esse pedido, eu comecei ao longo daqueles meses, depois comecei a pensar nisso, sobre o falar de Deus. E enquanto eu estava pensando, eu percebi que existem muitas coisas que eu precisava mudar em relação ao entendimento que eu tinha sobre falar. Porque existem maneiras, talvez você já comece a se identificar, existem maneiras que a gente imagina ou que a gente congela, digamos assim,
a respeito de algum tipo de assunto. A gente tem uma ideia fixa que o pessoal fala. Então, muitas vezes, a gente tem uma ideia fixa a respeito do falar de Deus. A gente acha que o falar de Deus, ele só vem naquele sentido, assim, quando é quase uma voz audível, ou é uma voz audível. Ou a gente, às vezes, tem uma ideia fixa que o falar de Deus, ele só vem através de uma pregação. Então, assim, eu ouço a voz de Deus uma vez por semana, que é quando tem um pregador pregando aqui. Ou a pessoa pode falar assim, não, que o falar de Deus, ele só vem quando eu estou lendo a Bíblia. Então eu tenho que estar aqui com a Bíblia, e tem que ser a Bíblia de papel, porque a Bíblia do celular, ela não é certa. E tem que ser de papel. Então o celular eu não uso, porque a voz de Deus, ela está aqui, só no papel. E muitas vezes a gente vai construindo um monte de ideia fixa que impede o falar de Deus. Então nessa minha jornada a respeito de reconhecer a voz de Deus, então eu fui me deparando com esse tipo de coisa, e eu pude colocar o meu coração na presença de Deus e permitir que Ele moldasse o meu coração em relação ao que é a palavra. E eu queria nos levar um pouquinho nessa jornada que eu tive, que eu estou tendo ainda, porque cada dia é uma maneira nova de aprender, cada dia eu tenho que quebrar um conceito, desconstruir algo que eu construí dentro de mim, para deixar que a palavra construa em mim a voz dele, ou o falar dele. Então, hoje a mensagem é o justo viverá pela fé, 5, quinto capítulo dessa série. E a gente já tem visto várias coisas, a gente tem visto que o justo ele vive pela fé, porque ele se alimenta da palavra e ele deixa que ela se torne substância. Então a gente percebeu que o justo que vive pela fé, ele usa a sua fé não para o seu próprio benefício, mas para o benefício do seu próximo. Então o justo que vive pela fé, ele tem convicção da sua nova natureza em Deus. A fé nos dá essa convicção de identidade, convicção de natureza, convicção de entendimento quem eu sou em Cristo, para poder abençoar mais outras pessoas. E o justo que vive pela fé, ele realiza a obra declarando aquilo que ainda não vê. Então a obra é crer e declarar. E hoje eu queria dar continuidade a isso, dizendo que o justo que vive pela fé, ele não vive por aquilo que ele está vendo aqui, mas ele vive pela direção do falar de Deus na sua vida. Então é isso que norteia o justo. Amém? Vamos entrar nessa jornada? Vamos entrar nessa jornada? Amém. Glória a Deus. Que bênção. Então, para a gente poder entrar nisso, versículo base é João 5:19. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Amém. Vamos lá, ó. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Quando eu estava pesquisando sobre o falar de Deus, um dos primeiros textos que veio para mim é esse texto aqui. Por quê? Porque se tem alguém que vivia em obediência a Deus e vivia ouvindo a voz de Deus, era o próprio Senhor Jesus. E ele ouvia de forma tão intensamente que ele falava assim: o Filho, ele não faz nada de si mesmo. Ele, o Senhor Jesus, o nome que está sobre todo nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele falava: eu não faço nada por mim, eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Aí quando eu me deparei com esse texto, eu pensei: como que eu posso ser como Jesus nessa situação se eu não estou vendo o que Deus está fazendo? E o segredinho ali está o quê? No vir o Pai fazer. Se você for ver no original, essa palavra vir, o sentido dela é o blepo, que é no grego. O que ele está falando de vir? Ele não está falando necessariamente de ver assim com os olhos. Eu estou vendo aqui o que Deus está fazendo, então eu tenho uma visão aqui de uma pessoa, da pessoa de Deus, e estou vendo exatamente o que ela está fazendo. Ele está falando mais no sentido do ver com os olhos da mente. Então a gente ter o discernimento espiritual do que Deus está fazendo naquele momento, naquele instante que você está, com aquelas pessoas, e você seguir aquilo que Deus está fazendo. Ou você pode entender como perceber, ou tem um dos sentidos que é examinar. Então, da mesma forma
como você examina e você começa a verificar que essa caixa tem uns parafusos aqui, que ela tem essa grade de metal, ela tem esse logotipo. Você começa a examinar, ó, tem os pezinhos de borracha. Você começa a examinar, você começa a ponderar sobre isso. É a mesma coisa que o Senhor Jesus fazia no dia a dia dele. Ele começava a ponderar. Ele chegava num ambiente como esse, ele pensava, o que Deus está fazendo aqui? O que Deus está fazendo com a pastora Lígia, com o pastor Ailton? O que Deus está fazendo com o pastor Rideu? O que Deus está fazendo com as pessoas aqui? Se Deus estivesse aqui pregando, o que ele ia pregar? Então o Senhor Jesus, ele examinava o ambiente, sempre atento com os olhos da mente no mover de Deus. Então a primeira coisa que eu já percebo nisso, na característica de Jesus, é o quê? Que ele vivia atento. Jesus, ele não andava distraído. Então a primeira coisa que a gente precisa procurar eliminar é a distração das nossas vidas. A distração, a ansiedade, aquilo que nos tira do momento que a gente está. Então eu tenho falado bastante sobre isso, porque isso tem sido extremamente impactante na minha vida, quando eu comecei a crescer nesse sentido de começar a evitar distrações, de começar a deixar a ansiedade de lado, de começar a deixar aquelas minhas preocupações de lado. Para quê? Para que eu possa focar naquilo que está acontecendo aqui. Então, muitas vezes, você já deve ter tido essa experiência, ou vamos pegar ser bem prática aqui. No momento do louvor, o momento que você está mais intenso na presença de Deus, que você está mais rendido, o que você estava pensando nesse momento? Você não estava pensando, eu tenho certeza, eu posso te dizer que você não estava pensando em nada além do que Deus está fazendo naquele lugar. Você não estava pensando que você estava com fome ou com sede, está lá com os meninos, nos rendemos ao teu nome. Nossa, que sede. Nossa, espera aí. Aí você pega, vai tomar, não. Você não estava nem lembrando que você está com sede, com fome, você estava nem lembrando do que a pessoa do teu lado está fazendo. Por quê? Você estava extremamente concentrado naquilo que está acontecendo aqui. Então o Senhor Jesus, ele tinha essa capacidade de estar concentrado no tempo presente, estar discernindo o que Deus está fazendo. Então muitas vezes a gente quer abençoar e servir as pessoas da melhor forma, e a gente nem se concentra na pessoa que está na nossa frente. Então às vezes a gente está orando por uma pessoa, e a gente está tão distraído que a gente impõe a mão na cabeça da pessoa e a gente está olhando para a próxima pessoa que a gente tem que orar. Então a gente olha aqui, olha, tem que orar porque ela fala, Deus abençoe e tal, aí você já vai andando. E aquela pessoa, existe a maneira de você se conectar com aquela pessoa. A pessoa está dando sinal no corpo dela, está dando sinal na feição, você tem discernimento espiritual, mas se você não está nem prestando atenção naquilo que está acontecendo na tua frente, como que você vai dar esse passo a mais de discernir com os olhos da mente o que está acontecendo? Então o Senhor Jesus, ele tinha essa capacidade, então ele sabia que Deus estava falando o tempo todo, Deus poderia falar a qualquer momento, ele estava atento ao mover de Deus. Aí para a gente poder ilustrar isso, eu fiz um pedido carinhoso para a equipe Louvor, e a gente vai fazer uma dinâmica rapidinha aqui, para a gente entender como que funciona essa questão de discernimento. Agora, Antônio, eu vou pedir para você ser super curado, tá? Ó, eu vou fazer uma pergunta, seja sincero. Quem consegue discernir ou quem consegue entender o que o Antônio está tocando no meio da música? Poucas pessoas, né? É mais fácil a gente discernir quem consegue discernir o som da bateria? Todo mundo, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a discernir o som do contrabaixo. Beleza? Então vamos lá. Toca lá o refrão, a parte que vocês ensaiaram. Bateria e baixo. Agora, Danilo, pode parar de tocar. Esse é o som do contrabaixo. Olha como o volume é alto. Ele é grave, então assim, ele se mistura na música, só que a gente não percebe, porque a função do baixo, na verdade, ela é essa, é dar corpo à música, ele tem uma função específica dentro da música. Agora eu vou pedir para eles voltarem a tocar, a gente vai ver como que a gente consegue escutar no meio da música. Então pode tocar, Danilo. Quem está escutando o Antônio agora? Beleza, obrigado, gente. Beleza. O que
que acontece? Com a voz de Deus é exatamente a mesma coisa. Deus está falando o tempo todo. Alguém tem dúvida disso? A voz de Deus é uma voz de muitas águas. É uma voz que muitas vezes a gente não entende, porque a gente espera que Deus ele fale da mesma forma como a gente está se comunicando aqui. Então, até uma das coisas que eu tive que refazer aqui na minha cabeça, o conceito é o quê? É o termo falar de Deus. Quando a gente usa o termo falar de Deus, a gente imediatamente quer entender que é Deus falando com palavras, verbalizando. Só que Deus, ele é um Deus de multiforme. Então, na Bíblia, quando fala multiforme sabedoria de Deus, ele está falando das muitas cores de Deus. Deus é um Deus de muitas cores, muitas maneiras. Deus não fica seguindo padrãozinho para as coisas. O Senhor Jesus tinha lugares que ele passava, ele curava as pessoas por onde ele estava, sem precisar impor as mãos. Aí a Bíblia fala que em determinado lugar, o Senhor Jesus teve que impor as mãos para curar. Aí teve um cego que o Senhor Jesus teve que cuspir no chão, fazer uma laminha e passar no olho dele. São as muitas cores de Deus. Então a voz de Deus, que tem muitas águas, a gente precisa aprender a discernir a voz dele no meio dos outros sons que a gente está ouvindo. Então o que acontece? Não é que Deus não está falando. Deus está silencioso, Deus não está falando comigo. Não, é a gente que não está reconhecendo o falar de Deus, não está reconhecendo o comunicar de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza que nesse momento, agora, nesse instante, Deus está falando com você. Eu tenho certeza que Deus estava falando com você durante o dia. Deus estava falando com você na hora do almoço. Quando você conversou com seus familiares, eu tenho certeza que Deus estava se comunicando. A questão é, será que a gente está discernindo? Da mesma forma como a gente não estava entendendo como é que é o som do contrabaixo, aí depois que a gente percebeu como é que é, a gente começou a discernir ele, inclusive no meio das outras músicas, dos outros instrumentos. Então o que acontece? Quando o instrumentista ele fica treinado no seu instrumento, ele consegue discernir muito rápido. Então, eu sou baterista, o Danilo, o Gregory também. No início, quando a gente estava aprendendo a tocar bateria, a gente nem sabia qual o tambor que ele estava tocando na hora da música lá. A gente ficava imaginando se era o tambor mais agudo, qual que era. Hoje a gente escuta assim uma levada de bateria e já sabe como é que se toca. Por quê? É a questão do treino. Então a gente aprendeu a reconhecer os sons e a gente aprendeu a separar esses sons da bateria no meio dos outros sons. Mesma coisa com contrabaixo. Então tem muita facilidade. Se conversa com o Antônio, por exemplo, você coloca uma música para ele escutar, ele vai falar, o baixo está fazendo isso, isso e isso. Você vai, como assim? Nem estou escutando. Por quê? Por causa do ouvido treinado. Então o que a gente precisa? Aprender a reconhecer a voz de Deus no meio desses muitos sons. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ali, aprender a se habituar à pureza da palavra de Deus. Por quê? Uma das maneiras de Deus se comunicar é através da palavra dele. Quando eu sento, quando eu leio a palavra dele, eu folheio aqui, pego meu celular e estou vendo a pureza da palavra. Essa é uma maneira de que Deus se comunica conosco. É a mesma coisa que eu pedisse para o Antônio e falasse para ele só tocar o contrabaixo aqui. Então a gente está vendo todos os sons, vendo como é que a corda é mais grave, é mais aguda, tudo que ele está tocando, todas as notas, a gente está aprendendo a reconhecer. Por quê? Eu preciso dessa pureza do som ou a pureza da palavra, quando eu estiver no meu dia a dia, eu estiver com outros sons, eu estiver no meio de outras pessoas, várias vozes, eu aprender a falar, essa daqui é a voz de Deus. Essa daqui é a voz de Deus. Discernir no meio dos sons. Mas eu preciso o quê? Aprender a pureza da palavra. Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu faço os cursos que a igreja está oferecendo, quanto mais eu me disponho com outras pessoas a conversar a respeito da palavra de Deus, mais eu capto o que eu gosto de chamar a mente de Deus. Então, a mente de Deus a gente pode interpretar como se fosse a filosofia de Deus. Quando todo mundo que entrou numa empresa, que trabalhou em várias empresas principalmente, consegue me dizer que cada empresa tem a sua filosofia de trabalho. Não é verdade? Então, você entra numa empresa, por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tudo mandava e-mail. Era tudo e-mail. A caixa de e-mail ficava lotada, assim, sabe? Era toda hora. Você comunicava, você estava com o colega do lado ali, se mandava um e-mail para formalizar. Então, ele sempre falava assim, não, você tem que formalizar por e-mail, tem que não sei o quê, não sei o quê. O que acontece? Eu entrei naquele sistema lá, peguei a filosofia da empresa e fui embora. E essa mesma empresa tinha uma filosofia de excelência muito forte. Então, todo mundo fazia o trabalho muito bem feito. O
que é? A mente da empresa. Então, você fica lá 1 mês, você fica 2 meses, você começa a entender como é que a empresa funciona, você vai absorvendo a filosofia. Até que chega um momento que você não precisa estar com ninguém do teu lado, colega de trabalho, nem teu superior. Na hora que você precisar fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, você vai conseguir fazer nos padrões daquela empresa. Por quê? Porque você absorveu a filosofia. Então, quando eu me deparo com a palavra de Deus, e a semelhança do sacerdote, quando ele entrava lá no tabernáculo, ele, naquela pia de bronze, ele tinha que se refletir na palavra, ele tinha que se lavar ali. A gente precisa se deparar, deixar a palavra refletir em nós. Para quê? Para que a gente pegue a mente de Deus. Então, um exemplo que eu achei assim, top, né, que nem diz o pessoal aqui, foi o exemplo que o Dr. Rafael deu. Qual que é a mente de Deus? No Antigo Testamento, Deus queria que ficasse fazendo sacrifício. Não! A mente de Deus, ele falou, eu quero obediência. Eu quero que vocês me obedeçam. Não quero que vocês fiquem fazendo sacrifício. Tem um pastor lá de Curitiba, quando ele se referenciava a esse texto, e ao outro lá, ele falava assim, Deus falando, o que eu vou fazer com tanta carne? Vocês querem que eu faça churrasco? Né? Vocês ficam me dando sacrifício, eu quero obediência, né? Eu quero obediência, eu quero o coração de vocês. Então a mente de Deus é sempre a mesma, desde o Antigo Testamento. E a gente vai entendendo o agir de Deus nas diversas situações, para que quando a gente se deparar com algo que não está explicitamente abrangido na palavra, a gente consegue aplicar a mente de Deus naquela situação. Por exemplo, na palavra de Deus diz como você deve fechar o negócio de um carro? Não. Quando você vai comprar um carro, não tem, né? Só que é uma coisa que a gente precisa passar. Só que a palavra de Deus, ela norteia os princípios que falam de relações humanas, ela norteia os princípios que falam de como você lidar, como você fazer uma negociação justa, como você ser transparente nas suas negociações. Ela dá os princípios, ela só não abrange explicitamente o caso do carro e vários outros casos. Mas a gente absorvendo a mente de Deus, a gente consegue aplicar nas mais diversas situações da nossa vida. Então a gente precisa se deparar com a pureza da palavra e absorver a mentalidade de Deus. E quando a gente começa a entender que Deus, ele é multiforme, Deus ele é um Deus de várias cores, Deus não segue um método para fazer as coisas, ou somente um método, a gente entende que Deus ele pode e ele fala das mais diversas maneiras. Então, para a gente poder pensar um pouco fora da caixinha, eu anotei aqui algumas das maneiras como Deus ele pode falar com você. Então, Efésios 3:10, né, quem quer a referência, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, ou as multicores, né, as múltiplas cores da sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, a sabedoria de Deus, ela é multiforme, ela é múltipla, ela não se prende a um só. Como que Deus ele fala? O primeiro que eu coloquei aqui é a nossa testificação interior. Por que eu coloquei testificação interior? Porque nós renascemos em Deus. E no nosso espírito é que está a nossa comunicação com Deus. Então, quando o Espírito Santo está falando conosco, ele está se comunicando sempre com o nosso espírito. Então, esse é a maneira base como Deus ele quer falar com o ser humano, através da testificação interior. Porque assim, o objetivo de Deus para conosco é que a gente cresça em maturidade. Que a gente seja filhos maduros, que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus, nossas atitudes reflitam cada vez mais a característica de Jesus. E se a gente ficar dependendo sempre de terceiros, entenda a palavra, né? Se a gente depender sempre de terceiros, talvez a gente não cresça em maturidade. Então a testificação interior, o falar no íntimo, no nosso íntimo, é a maneira que eu percebo, olhando as escrituras, conversando aqui com o pessoal, de forma assim mais empírica, de maneira que eu percebo que é a maneira preferida de Deus. Por quê? Por mais que Deus use outras pessoas ou outras situações para falar conosco, ele sempre vai testificar aquela situação com o nosso interior. Então você sempre vai perceber algo no teu íntimo a respeito do falar de Deus. Então testificação interior é o primeiro que eu anotei. Tem uma outra forma que Deus fala, que a gente já comentou aqui, que é a palavra. Então, o que acontece? Você está se deparando, por exemplo, com Provérbios 3, 5 e 6. Vamos abrir lá rapidinho.
Olha lá, Provérbios 3, 5 e 6 fala o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou esse estribes é não te apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então eu estou lendo o texto aqui. Quando eu olho o texto dessa forma, eu estou vendo só letras, como se fosse um outro livro. Um livro qualquer que eu comprei assim. Só que a partir do momento que eu coloco a palavra de Deus na posição certa dela, eu entendo que esse livro aqui, ele é a palavra de Deus. Então eu estou reconhecendo a palavra. Ele se torna o quê? Ele se torna o Logos, a palavra de Deus. E quando eu permito, através da meditação, que o que está escrito aqui no Logos, na palavra completa de Deus, ela testifica com o meu interior, ele se torna o rema de Deus para mim. Então, ó, eu posso ler isso aqui: confia no Senhor de todo o teu coração, e acho até bonitinho para escrever num quadro e colocar em casa. Agora, quando eu olho e falo assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, eu percebo assim, que Deus ele quer o meu coração e que eu confie nele, muito, inclusive naquelas situações que eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Então, não me apoiar no meu próprio entendimento, não me apoiar simplesmente no estudo que eu tive, na minha formação, na minha graduação. Aí ele fala assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. Olha o reconhece ali, do Senhor Jesus ali. Percebe Deus em todos os caminhos dele. Percebe Deus na tua faculdade, percebe Deus na tua escola, percebe o agir de Deus na tua família. Inclusive, percebe o agir de Deus no teu passado. No teu passado, mesmo quando você passou por situação traumática, mesmo quando você passou por situações que você não gostaria de ter passado. Percebe ele ali. E ele vai fazer o quê? Endireitar as tuas veredas, endireitar o teu caminho. Então, se uma época você estava andando por um caminho de morte, isso aconteceu com todo mundo aqui. Nós andávamos num caminho de morte, estávamos todos indo para o inferno. De repente, o Senhor Jesus nos encontrou, derramou da sua graça e a gente percebeu ele na nossa vida. E a gente entregou o nosso coração. Quando você entrega o teu coração, você confia nele. Então você está entregando, ó, eu confio no Senhor muito mais do que na minha inteligência. E quando eu faço isso, ele endireitou o meu caminho, então ele me mudou. Agora eu vou para um caminho de vida. Eu começo a seguir por um outro sentido. Então, quando eu faço isso, eu permito que a palavra que está escrita aqui, ela testifique com o meu interior. Por isso que eu coloquei a testificação interior, que a gente precisa estar mais atento. Então, por mais que está escrito aqui, ela está testificando com o meu interior. Outra forma da gente perceber o agir de Deus, eu coloquei aqui como natureza, criação ou arte. Então, por exemplo, no meio de uma música, está acontecendo uma manifestação artística aqui, de homens de Deus, mulheres de Deus, e a gente pode perceber o falar de Deus. Meu, quantas vezes, domingo após domingo, sábado após sábado, ontem, hoje, Deus falou intensamente com o meu coração através das músicas. Intensamente. Eu não consegui conter minhas lágrimas. E as músicas, elas estão acessando talvez um lugar dentro de mim que eu não acessaria através de uma conversa. Você fala, Maurício, tem base bíblica? Tem. O próprio Senhor Jesus, ele fazia isso quando, por exemplo, ele falava em Mateus 6, ele falou para os discípulos dele lá, ele falou, olha os passarinhos, observa eles. Então ele está falando, observa a natureza, observa o que está acontecendo. Deus, ele cuida deles, cuida dos passarinhos, eles não têm um salário, eles não têm nada, e Deus está cuidando deles. Daí ele fala assim, vocês não percebem que Deus cuidando deles, vocês não são muito mais importantes para Deus? Óbvio que Deus vai cuidar de vocês. Então, através da contemplação da natureza, de observar a própria criação de Deus, o Espírito Santo testificou com o Espírito de Jesus e ministrou ele nesse sentido, a ponto dele poder pregar para os discípulos dele. Então, Deus ele pode falar também através de anjos, aparições de anjos, pode vir um anjo vir falar coisa para você. A gente percebe que não é tão comum, mas é possível, aconteceu já na palavra, a gente já tem testemunhos também de pessoas que aconteceram. Esse outro aqui é interessante, Deus ele fala através de sonho. Por que eu estou fazendo essa lista aqui? Para a gente despertar a nossa consciência dessas múltiplas cores de Deus. Porque o que acontece? Às vezes você está tendo um sonho que você simplesmente está considerando sonho. Nem passou pela tua cabeça que pode ser o falar de Deus. Então, teve uma pessoa lá de Curitiba, uma mulher que ela é cientista. Como é que é o nome dela? Não vai lembrar. Angélica o nome dela. Angélica não sei o quê. O que aconteceu com ela? Ela estava fazendo uma tese
não lembro se era de mestrado, doutorado, e ela estava precisando de uma solução para o artigo que ela estava escrevendo. Aí ela foi dormir e no sonho dela, ela viu exatamente a solução que ela precisava. Ela é da área de biologia. Na hora, o sonho, ela despertou do sonho. Oi? Ela viu a fórmula, né? É isso, exatamente. Ela viu a fórmula escrito no sonho diante dela. Na hora que ela viu aquilo, ela acordou e ela anotou aquela fórmula e voltou a dormir. Aí depois, no outro dia, ela pegou, inseriu no trabalho dela, achou a solução que ela precisava. Ela falou assim, ela tem vários artigos publicados, e eu não sei se quem é do meio acadêmico aqui que sabe, por exemplo, assim, um artigo teu ele ter relevância, ele precisa ser muito citado por outras pessoas que estão escrevendo também, artigos e tal. E ela falou, dentre todos os artigos que ela escreveu, aquele artigo que ela colocou a fórmula é o artigo mais citado dela. O que mais tinha relevância para as outras pessoas, e foi uma coisa que Deus deu para ela em sonho. Agora, se a pessoa ela é cética quanto a isso, ela vai ter sonhado e falar, que bobeira, estou estudando tanto, olha, eu fico sonhando com fórmula. E a pessoa deixa passar o mover de Deus, então o que aconteceu? Não discerniu, né? O sonho veio, passou, Deus se comunicou com a pessoa e ela perdeu o bonde. Então, na aula da escola de liderança, hoje eu estava falando do Kairos lá, que é o cabeludão, passou a cabeleira e não pegou. Só o pessoal da aula entendeu, né? Mas enfim. J33, não vou citar. Quer colocar ali J33, 36? 15 e 16. J33, 15 e 16. Vamos ver lá. J33, 15 e 16. Pode projetar, por favor? Oi? Beleza. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, o próximo, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Olha que tremendo isso, né? Olha que tremendo. É uma maneira que Deus quer se comunicar conosco, em sonho ou visão de noite, que nem fala ali. Então o que acontece? Deus está falando. Em outras passagens, Deus fala assim, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, né? Então é uma das maneiras que Deus quer se comunicar. Só que a gente não pode ser cético quanto a isso. Precisamos discernir quando Deus está falando ou quando Deus está tentando falar. Então, o próximo que eu ia falar que já deu para contemplar, que é visão. Então, a forma como Deus fala também é através de visão. Você pode ter uma visão de olho aberto, você pode ter uma visão de olho fechado. Eu já tive das duas. Tem gente que tem mais de olho aberto, tem gente que tem mais de olho fechado. A visão, como é que ela funciona? É como se fosse uma imaginação muito clara, por exemplo. Tanto que tem gente que acha que Deus não está falando, por quê? Porque está confundindo com a sua própria imaginação. Só que a gente precisa ficar atento. Então, muitas vezes, você está no meio de alguma situação e, de repente, passa um pensamento que ele está fora da tua linha de raciocínio. Um pensamento que parece que caiu do nada. E aí, esse teu pensamento, ele gerou uma imagem mental para você e é Deus se comunicando com você. Pode ser Deus, mas existe uma grande possibilidade de ser Deus. Mas a gente precisa estar atento. Deus está tentando se comunicar. Ou está tentando, não, né? Deus está se comunicando. Então, outra forma de Deus falar conosco é através de provações, circunstâncias ou acontecimentos. Por exemplo, se já passou por um momento na sua vida que, de repente, você chega num grupo de pessoas e eles debocham de você. Aí você, poxa, que esquisito, aí você fica se sentindo mal e tal. Aí você chega num outro grupo de pessoas e nada a ver com aquele outro grupo, as pessoas debocham de você de novo. Mas, meu Deus, aí você vai para a aula, você é debochado na frente da sala inteira. Aí você, cara, o que é isso? Aí você começa a gorar todo mundo. Não, brincadeira, né? Que você é cristão. O que acontece? Muitas vezes, esse tipo de situação, Deus está provando o nosso coração. Então, Deus, da mesma forma como ele provou o coração de Jó, Deus ele prova o nosso coração para quê? É como se ele nos colocasse numa panela de pressão para fazer sair tudo que é impureza. Porque ele quer, a obsessão de Deus, o Espírito Santo, é nos fazer agir cada vez mais como Jesus. Fazer aquilo que está dentro de nós, o nosso espírito, que é a imagem e semelhança de Deus,
ele transcender para o nosso corpo para que a gente haja como Jesus, abençoando pessoas. E muitas vezes ainda existem impurezas em nós que nos impedem de agir dessa forma. E Deus ele usa as circunstâncias para nos fazer chegar à maturidade. Então essa questão de deboche, aí você percebe que de repente você precisa trabalhar o seu coração para que você saiba lidar com esse tipo de situação. Porque lá no futuro, Deus vai te usar em situações que você vai passar talvez por muito deboche. Ou Deus vai pedir, por exemplo, Noé. Imagina se Noé não tivesse passado pela escola do deboche. Noé, quando pequenininho, talvez ele passou por quê? Porque ele passou 100 anos construindo uma arca que todo mundo ficava tirando sarro dele. Para, Noé, nada a ver isso aí. Para que você está construindo esse troço? Nesse lugar, né? E ele, provação e provação, provação. Se Noé ele fosse uma pessoa movida pela opinião dos outros, talvez ele nunca tivesse construído a arca, não tivesse salvado a família dele. Mas ele estava pronto. Deus tinha deixado ele pronto para quê? Para aquela missão, para aquele propósito. Então, provações, circunstâncias. Então, quando você começa a ver situações que são repetidas na sua vida, Deus pode estar tentando se comunicar com você. E você precisa estar atento. Opa, o que Deus está falando? O que Deus está falando? Então, portas abertas e fechadas é uma que a gente comenta bastante também. Então, muitas vezes você vai lá bater numa porta de emprego e tal, porta se fecha para você. Você vai num outro emprego, porta fechada. Vai num outro, e às vezes você tem um currículo bom, você tem experiência, mas, tá tudo fechado para mim, tudo fechado. Às vezes é Deus falando com você. Se querendo ministrar alguma coisa, te preparar o quê? Talvez Deus está querendo preparar você para você depender só dele. Porque na mentalidade de Deus, ele vendo todo o plano dele para a sua vida, lá no futuro você precisa desesperadamente depender dele para alguma situação que ele quer te usar. Então a gente precisa, o justo, ele vive dessa maneira, ele vive discernindo a voz de Deus. Então portas abertas e fechadas, então muitas vezes vai se fechando uma porta, abre uma porta. Às vezes Deus prova o nosso coração abrindo uma porta para que a gente feche. Então a mentalidade de Deus ela é muito acima da nossa. Outra maneira de Deus falar é pessoas, autoridades ou pais, por exemplo. Então o que acontece? A Bíblia ela fala o seguinte, que se a gente recebe o profeta na característica de profeta, a gente recebe a recompensa do profeta. O que isso quer dizer? Eu posso receber as pessoas aqui como meus irmãos na fé, eu posso receber como meus amigos, eu posso receber o pastor Fábio como meu amigo, que ele é meu amigo, ou quando eu for conversar com o pastor Fábio, eu posso receber ele como pastor que está sobre a minha vida. E se eu vou com esse entendimento, na hora de eu conversar com ele, desperta minha consciência para quê? Pode ser que Deus está usando o pastor Fábio para falar comigo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem coisas que Deus só vai falar através da autoridade nas nossas vidas. Por quê? Porque é a maneira que Deus escolheu, é o fluxo que ele escolheu. Se Deus ele ficasse toda hora burlando esse fluxo, ia acabar com o processo de igreja, de corpo, de tudo. Por quê? Deus ele instruiu o pastor ou o anjo da igreja aqui para instruir a igreja. Por que ele ia falar através de meios obscuros para cada um ir para um lado? Não. Deus precisa da unidade porque é a unidade que vai gerar força. Então tem coisas que Deus está falando só para o pastor Fábio, e se a gente não entender que Deus fala através dele, a gente pode orar meses a fio, que a gente não vai escutar outra instrução de Deus. Por quê? Porque Deus já falou através da vida dele. Deus pode falar através de pessoas, e às vezes pessoas mais simples que você. A gente precisa estar atento, porque Deus pode estar falando em qualquer situação. Deus falando entre cônjuges, com o marido, com a esposa. Então precisamos reconhecer o blepo, né? Deus pode falar através de desejos e sentimentos. Então, de repente, você era mais novinho e você tinha uma vontade muito grande de ajudar pessoas. Poxa, como eu quero ajudar pessoas. Ou, por exemplo, você era novinho e você tinha vontade de vender coisas para as pessoas. A Agnes, por exemplo, ela era novinha e sempre ela estava vendendo alguma coisa. Ela estava vendendo pulseirinha que ela fazia, estava vendendo um monte de coisa, aí comprava bala. Não, brincadeira. Mas era uma vontade que crescia no coração dela e ela tinha essa facilidade de estar interagindo, de conversando com pessoas. Então, dentro de nós, a Bíblia fala assim, Deus opera o querer e o realizar. Então, Deus às vezes coloca um desejo. Poxa, cara, como eu quero pregar a palavra de Deus.
como eu quero abençoar pessoas, poxa, como eu quero ajudar pessoas para que elas sejam melhores. E Deus operando aquilo é o quê? O próprio falar dele, colocando uma vontade em nós. Então, quem conhece o pastor Luciano Subirá, ele tem um testemunho bem interessante de como Deus opera através de desejo, porque uma vez ele sentiu uma vontade absurda de comer pamonha, tão absurda que ele teve que parar, ele estava em viagem, teve que parar no próximo carrinho de pamonha lá, para ele comprar pamonha. Até que ele comprou a pamonha, ele falou que na hora que ele pegou a pamonha, o desejo dele sumiu completamente, ele não ficou com vontade nem de comer. Mas por quê? Porque Deus queria ministrar ele, usar ele para ministrar uma pessoa que estava lá naquela barraquinha. Então, às vezes, você está em um momento absurdo, assim, sei lá, um desejo muito forte, qualquer coisa assim, pode ser Deus falando com você. Se Deus precisa chegar nesse ponto, né? Então, Deus de falar. Então, Deus ele fala através da paz interior. Essa paz interior, ela fala na palavra também. Então, quando a pessoa fala assim, eu sinto paz, né? Nesse tipo de situação. A única coisa que eu alerta que eu queria fazer com a questão da paz interior, a paz é uma coisa que está no nosso espírito. Ela não está na nossa alma. Por quê? Por exemplo, assim, eu sinto paz de chegar domingo de noite e ficar assistindo filme, por exemplo. Vocês entenderam o perigo disso? Por quê? A gente confunde paz com prazer. Só que não, a paz é uma coisa que está no nosso íntimo. Então, por mais que a gente esteja com circunstâncias adversas, é uma paz que nasce no nosso íntimo, né? No nosso interior, no nosso espírito, para que nos move a seguir um determinado caminho. Então, Deus pode falar através de profecias, palavras de conhecimento, sabedoria e dons também, né? Ou Deus pode, inclusive, usar os nossos 5 sentidos para falar. Então, por exemplo, assim, eu já teve ambiente que senti cheiro de flor, cheiro de vinho. Outro dia veio uma pessoa falar comigo que ela entrou no ambiente, ela sentiu o cheiro de enxofre. O pessoal que é especialista em libertação, isso é uma característica muito forte de demônio no local. O cheiro de enxofre já senti também. Então, assim, Deus comunicando, Ele está falando o tempo todo e Ele está despertando nossa atenção para o que está acontecendo. Agora, imagina um exemplo do Senhor Jesus. Ele está o tempo todo atento nisso, no que ele está sentindo o cheiro, no que ele está sentindo, vendo as pessoas. Não tem como. Aí, por isso que ele fala, eu só faço aquilo que vejo meu pai fazer. Ele percebia o agir de Deus e ele ia seguindo. Por quê? Mas principalmente por causa do discernimento. Então, vocês percebem que a maneira que Deus fala, ou se comunica, ela é assim, aquela da voz audível, talvez é uma das menores, assim, sabe? Deus quer se comunicar no nosso íntimo. E Deus ele usa todas as ferramentas na multiforme sabedoria dele para atingir o objetivo dele. Com certeza você teve experiências com isso, e a minha expectativa a partir de hoje é que você tenha mais experiências. E que você creia no seu íntimo que Deus está falando o tempo todo. No momento que você, não é nem no momento que você acorda, porque Deus fala em sonhos também. Então, desde quando você está dormindo, acordado, no chuveiro, qualquer lugar, Deus está falando com você. Amém? Então, o segundo... Bom, esses outros eu vou passar um pouquinho mais, de forma mais breve. Então, o que acontece? Aprendemos a discernir a voz de Deus. Começamos a reconhecer. Maurício, o que é o próximo passo? O próximo passo a gente precisa ser como ovelha. Isso aqui está lá em João 10, 3-5. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para a gente poder avançar. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então a gente aprendeu a reconhecer o som do contrabaixo, e a gente sabe como é que é o som do contrabaixo. Quando a gente se depara com a pureza da palavra de Deus, a gente sabe exatamente como que é a maneira de Deus falar, a mentalidade de Deus. A gente percebe a maneira que Deus usa as pessoas, Deus usa o ambiente, usa o pregador, Deus usa a pessoa da recepção, usa um abraço, usa o que for para se comunicar conosco, a gente aprende a discernir a voz dele. Então o próximo passo é ser como ovelha. O que a gente vai fazer com o falar de Deus? A gente não pode ficar parado. Então, quando Deus fala conosco, isso tem que ter uma resposta da nossa parte, para que a comunicação se complete. E a ovelha, o que ela faz? Ela reconhece a voz do pastor dela e ela segue. Então, para onde o pastor está indo, eu estou indo também. Para onde a voz de Deus está me levando, eu estou indo também.
Se a voz de Deus está me levando para ir na casa de um parente, eu estou indo lá. Então a gente teve uma experiência recente bem interessante. Chegou no meio de uma semana, ó, a vontade aqui. Me deu uma vontade muito grande de visitar um tio meu, que mora no sítio. Aí deu aquela vontade, na hora que deu a vontade, eu já mandei um WhatsApp para a Agnes lá, porque ela ia ver a minha prima. Eu falei assim, ó, fala com a prima lá, para que a gente quer ir lá no domingo. Aí ela não conseguiu falar, daí eu peguei e entrei em contato com a minha prima e marquei lá um almoço no domingo. Vocês tinham que ver o que aconteceu naquele almoço, que coisa gostosa. Por quê? Era um momento que eles estavam precisando muito. Então eles vão se deparar com uma situação muito difícil, agora no mês de dezembro, que eu tinha até esquecido dessa situação. E o momento que a gente estava lá, a gente pôde trazer um pouquinho de bálsamo para eles. Um pouquinho de bálsamo que seja, para o momento da aflição. E eu pude ser muito ministrado naquele momento. Então oramos junto, abençoamos eles, conversamos um monte lá. Foi bem legal. Mas por quê? Uma vontade de visitar um parente. Só que se eu não tivesse sacado ali, a gente ia estar, chupando dedo ali. Então a gente precisa o quê? A partir do momento que Deus fala, a gente seguir como uma ovelha. Então a gente precisa ter essa postura ativa de obediência e precisa seguir. E uma coisa muito interessante eu preciso selecionar o que eu ouço. Ou eu vou ouvir a voz do meu pastor, ou eu vou ouvir as outras vozes que tem lá no meio. Eu preciso aprender a discernir. Não, eu estou escutando a voz do contrabaixo. A voz do contrabaixo, aprender a reconhecer a voz dele. Uma outra etapa que a gente precisa, então, passar é o morrer para si mesmo. Lá em Mateus 16, 24 e 25, fala assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então o que a gente precisa? Tomar essa postura de morrer para si. O que é morrer para si? É você deixar de lado um pouquinho as suas vontades, um pouquinho os seus desejos, um pouquinho aquilo que você quer, os seus prazeres, para seguir a voz de Deus. Por exemplo, eu ir na casa do meu parente é uma coisa muito prazerosa para mim, porque a gente almoçou, tomamos café junto, não foi difícil fazer. Só que existem situações que Deus vai nos orientar a fazer coisas que a gente não tem muito prazer em fazer. Por quê? Porque a nossa alma está constantemente sendo confrontada pela palavra de Deus. Nesses momentos eu preciso entender, eu preciso morrer para mim mesmo. E o que é morrer para si mesmo? É visitar aquela pessoa que talvez você não gosta muito. É visitar aquela casa que talvez não é muito cheirosinha, sabe? É você passar mais tempo com aquele irmão que ele fala demais. É você ter um tempo de oração, você ter um tempo de leitura. Então, coisas que muitas vezes não dão o prazer. Isso é morrer para si mesmo. Então, bem quando eu estava meditando nessa situação sobre o falar de Deus, teve uma vez que eu toquei numa igreja lá em Curitiba e tocou junto lá um guitarrista, e o guitarrista a gente já conhecia a pessoa, uma pessoa abençoada, e ela tinha assim uma questão de altivez, assim, que era um pouquinho complicado de lidar. Então o que aconteceu? A gente tocou junto e foi bem gostoso e tal. Na hora que a gente terminou de tocar, Deus falou comigo assim: vai lá e elogia o rapaz. Aí eu falei: eu não vou elogiar. Porque eu sabia da postura que ele ia ter. Eu sabia que ele ia começar a ficar orgulhoso e tal. Eu falei: vai ficar ser muito sacado, ele vai começar a falar como ele é bom e tal. Ninguém gosta disso. Só que o que aconteceu? Naquele momento eu falei: não, eu vou morrer para mim mesmo e eu vou obedecer. Aí eu peguei e elogiei o rapaz. Falei: você tocou muito bem, cara, gostei muito de tocar com você e tal, e tal, e tal. Para minha surpresa, eu estava julgando mal o rapaz, ele não ficou orgulhoso. Talvez Deus queria justamente dar uma tapinha, com luva de pelica na minha cara, mas o que aconteceu? Eu fui obediente mesmo quando não estava querendo. Então, ó, pastor Fabinho ali, você vai ser obediente mesmo quando não está querendo. Vai chegar de madrugada, irmãozinho: pastor Fábio, vem aqui, me ajuda. Mas é bênção, queridos. Por quê? A gente precisa morrer. Então a gente discerne a voz de Deus, a gente segue ele, e segue ele inclusive quando ele está nos levando por um caminho que a gente não está acostumado. Então a gente pode ver isso, por exemplo, nas muralhas de Jericó. Vocês acham que era prazeroso para o pessoal ficar uma vez por dia, andar em volta de Jericó? Aí no outro dia, pensa lá, nós todo mundo, começamos na segunda. Segunda-feira, vamos andar em volta de Jericó. Não sei quantos quilômetros que dava, mas, deve ser grande, né?
Ah, e na terça também, o pastor Fábio chamando, em volta de Jericó, e ninguém pode falar nada, hein? Aí vai todo mundo lá, dá uma volta em Jericó. Quarta, quinta, sexta, sábado. Daí a gente pensa assim, cara, agora chega, né? Falta só domingo. Aí no domingo chega o pastor Fábio, galera, hoje é 7 voltas em volta de Jericó. Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? A orientação de Deus, a sabedoria dele é acima da nossa. Se a gente ficar esperando entender o agir de Deus, talvez a gente fique parado, paralisado. Por quê? A gente às vezes quer entender. Não, tem horas que a gente precisa só obedecer, mesmo contra a nossa vontade. Então, às vezes, o pastor Fábio dá uma orientação para a gente aqui, para a equipe do louvor, ou para qualquer departamento, mas, nada a ver, cara, nada a ver isso que ele está falando. Ué, mas quem que é a autoridade? É o pastor Fábio. E às vezes Deus usa o pastor Fábio justamente para nos dar orientações que confrontam o nosso coração, para saber se a gente prefere decidir a voz de Deus ou se a gente prefere decidir aquilo que a gente acha. Seguir aquilo que a gente está achando. Qual voz que a gente vai escolher? A voz de Deus ou a nossa voz? Ou a voz de todas as outras coisas? E, para finalizar aqui, a gente precisa decidir colocar em prática o que a gente ouve. Que lá diz em Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, se não houver a prática, é em vão o falar de Deus, o ouvir dele. A gente precisa colocar a prática. A prática é o que vai gerar vida em nós. Deus está falando, a palavra dele está aqui. Só que só gerou vida a partir do momento que a gente começou a aplicar. Então, a gente precisa aplicar mesmo quando a gente não está querendo, mesmo quando a gente discorda. Eu vou dar dízimo, cara. Em termos de administração financeira que eu estudei, o dízimo não está dentro dos livros de administração. Não. O que é primeiro lugar na tua vida? É a palavra de Deus ou é o quê? Não, eu coloco a palavra em primeiro lugar, mesmo que eu estudei outras coisas, mesmo que eu ouvi outras vozes. Então, para várias situações da nossa vida, existem modelos que a gente encontra no mundo por aí que vão confrontar com o que a palavra de Deus diz. Só que a gente precisa decidir aplicar. E quando Deus pede para você fazer algo muito louco, por exemplo, dar uma volta correndo aqui na igreja, vou ser taxado, vou ser debochado, vou ser não sei o quê, vão falar que eu sou louco. Lá em Curitiba, a gente vendo a ministração do seminário profético lá, de repente chegou uma mulher e pegou um copinho de água e jogou no pastor Arno lá. Foi orientado por Deus e fez lá. Uma vez orientado por Deus. O pastor Fábio falou, orientado por Deus. Todo mundo jogando copinho de água. Né? Uma vez o pastor Werner, lá de Curitiba também, ele foi orar por mim, e daí eu estava recebendo oração, assim, bonitinho e tal, ovelhinha de Jesus. Aí o pastor Werner, receba o poder de Deus. Ele me deu um socão aqui no peito, que eu caí, assim. Tinha jeito para me segurar, ainda bem. Talvez ele estava tão duro que precisou de um soco no meu peito. Mas o quê? Orientado por Deus, né? Oi? Orientado por Deus. Isso aí. Não vamos sair fazendo as coisas, né, que der na telha, assim. Mas o que acontece? Precisa colocar em prática, né? Claro que existem os níveis de sensibilidade, a gente vai aprimorando. Então, assim como o Antônio, ele discerne hoje muito fácil o que é o som do contrabaixo, em qualquer música, a gente aprende a discernir a voz de Deus muito mais fácil conforme a prática. Conforme a gente for entendendo a pureza aqui da palavra, conforme a gente for reconhecendo o momento dos outros sons, a gente vai tendo cada vez mais facilidade. Então, é como se fosse uma vez um pastor, ele deu um exemplo que eu achei bem legal. Ele falou, é como se fosse uma mangueira nova de jardim. Então, você compra aquela mangueira novinha de jardim de plástico, você pluga ela lá na torneira, aí você vai tomar a água daquela mangueira lá, ela vem com aquele gostão de plástico. Aí, quanto mais você usa a mangueira, menos gosto de plástico ela vai ter. Então, é a mesma coisa, gente. No começo, vai vir misturado, aquele gostão de plástico, assim, né? Tipo, a gente vai ouvir a voz de Deus, meio com o nosso coração enganoso, e a gente vai dar uma atrapalhada ali. Aí, mas com a prática, né, a gente não desanimando, a Bíblia fala, não desanime, né? Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Quando você dá umas pedaladas ali, dá umas bolas fora, você mandar um aleluia ali que não precisava. Você mandar uma palavra de conhecimento meio desconhecida, né? Não desanime, não desanime. Peço perdão pro teu irmão. Falou, Fábio, desculpa, eu joguei lama em você. Eu acho que não era para ter jogado.
Eu te dou uma camiseta nova, aí você dá uma camiseta nova, pastor Fábio. Mas o que acontece? Com a prática a gente vai aprendendo a reconhecer. Amém? Então, beleza. E a gente precisa estar predisposto a isso. O que acontece? A nossa predisposição que vai garantir que a gente aplique a palavra. Se a gente esperar ter a vontade de aplicar quando vier a palavra, a gente provavelmente não vai aplicar. A gente precisa estar predisposto. Em que sentido? Deus, quando o Senhor falar comigo, eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Você ter firme isso no seu coração. E você pode confiar em Deus. Por quê? Os pensamentos de Deus, olha lá, Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, o que sabe, quem sabe melhor, quem tem animal de estimação em casa? Quem sabe melhor o que é para o teu animal de estimação? Você ou o teu animalzinho de estimação? Né? Se deixar o animal de estimação solto, ele vai comer tudo que é porcaria, vai ficar passando mal e tal. Você sabe o que é bom para ele. Você sabe o que ele precisa, você sabe que ele precisa daquela vacina, mesmo que doa nele, você sabe que precisa tirar os carrapatinhos, mesmo que dói. Você sabe que não é bom deixar ele sair correndo na rua. Então você sabe, da mesma maneira, Deus que tem a mente tão superior à nossa, Ele sabe o que é melhor para a gente. E muitas vezes o que é melhor para a gente é sair dando uma volta aqui na igreja, o que é melhor para a gente, às vezes, a gente ficar deitado no chão aqui. O que é melhor para a gente, às vezes, a gente trabalhar num lugar que você não ganha um salário tão bom, porque o objetivo de Deus não é que você tenha um salário bom. O objetivo de Deus, primeiro, é que você amadureça. Então, o que é melhor para a nossa vida, muitas vezes, é trabalhar numa empresa que você não gostaria de estar trabalhando. Por quê? Porque se o nosso objetivo for só o salário, você nunca vai entender esse processo de Deus. Então, Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, como é que funciona? O processo para ouvir a voz de Deus. A gente discerne da mesma maneira que Jesus, reconhecendo os sinais, reconhecendo o que está acontecendo, estando atento, evitando distração. Aí a gente se posiciona como uma ovelha. Quando eu escutar, eu vou seguir. Morrer para mim mesmo, que é o que? Se a palavra de Deus vier de uma maneira que não me agrada, eu vou obedecer mesmo assim. Eu vou obedecer e colocar em prática tudo aquilo que eu tô ouvindo de Deus, indiferente das circunstâncias. Amém? Então, queridos, de forma breve, era isso que eu queria conversar com vocês. Queria convidar todo mundo a se colocar em pé, por gentileza. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo teu falar em nossas vidas, Pai. E, Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que nós, como igreja, Pai, venhamos a crescer mais, Pai, nesse entendimento. Que nós venhamos a ter, Pai, cada dia mais testemunho, Pai, mais experiência com a Tua voz, Pai, com a maneira como o Senhor se comunica, Pai. E que seja um prazer, Pai, a gente estar entre irmãos, Pai, a gente compartilhando o que Deus tem falado conosco, Pai. Que a gente aprenda a reconhecer os tempos, Pai, que a gente aprenda a reconhecer os acontecimentos, a gente aprenda a reconhecer o Teu falar, Pai, através de circunstâncias, Pai. Que a gente não fique mais passivo diante do que o Senhor está comunicando a nós, Pai. Eu oro, Senhor Deus, para que a gente tenha essa atenção, Pai, esse discernimento, o mesmo discernimento que o Senhor Jesus tinha, Pai. E nós sabemos que estamos habilitados a isso, Pai, porque na Tua palavra diz que quem conhecerá os Teus pensamentos, quem conhecerá a Tua mente? E ela diz, nós, porque nós temos a mente de Cristo, então a gente tem habilitação, Pai, para entender o Teu falar, para discernir o Teu mover, Pai. E nós queremos andar, Pai, nesse novo nível de fé, Pai. Nesse novo nível, Senhor Deus, de entendimento, Pai. Obedientes ao Senhor, Pai. Indiferente se isso confronta a nossa lógica, Pai. Indiferente se isso confronta os nossos estudos, Pai. Se confronta aquilo que a gente sabe, ou aquilo que a gente acha que sabe, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, para que possamos ter, Senhor Deus, essa disposição de agir, Pai, e praticar a Tua palavra, Pai, a Tua comunicação, Senhor Deus, quando ela vier a nós, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não é um ídolo mudo, Pai. O Senhor não é um poste ídolo que fica parado ali sem fazer nada, Pai. Mas o Senhor é um Deus vivo, Pai. Um Deus que fala, Pai. Um Deus que orienta o seu povo, Pai. Um Deus que está sempre presente, Pai. Um Deus que provê, Senhor Deus, para as nossas necessidades. Um Deus que está preocupado com o nosso bem-estar, Pai. Um Deus que está preocupado com a nossa provisão, as nossas necessidades, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu carinho, Pai. Em nome de Jesus.